Meus queridos, estamos aqui juntos com esse projeto do Espaço Jurídico, o Revisaço para a OAB. Para os que não me conhecem, meu nome é Rafael Novaes, sou professor de Direito Tributário aqui do Espaço Jurídico e fui chamado para tratar com vocês sobre as questõezinhas que caem no nosso exame da ordem sobre a nossa querida e amada matéria do Direito Tributário. Gente, antes mesmo de iniciarmos esse estudo dessas questões, eu gostaria de ressaltar a vocês de que, na primeira fase do exame de ordem FGV, nós temos apenas 4 questõezinhas sobre a nossa matéria de direito tributário. Uma injustiça, pois deveria ter mais, a gente sabe disso. Por outro lado, não deixem de estudar a nossa matéria não. Por quê? Porque às vezes uma dessa questãozinha aí pode levar você para a sua segunda fase. Segunda fase é essa em que você vai estudar a sua matéria específica. Então, às vezes, uma, 2 questões pode ser o diferencial para a nossa segunda fase. Então, estudem também nossa matéria e observem que muitas dessas questões vão ser respondidas pela mera literalidade dos dispositivos da Constituição Federal ou do Código Tributário Nacional. Então, basta uma leitura com calma, atenção, que você consegue responder uma questão de direito tributário sem maiores dificuldades. Bom, para aqueles que, além desse nosso revisaço, ainda têm algum outro questionamento sobre a nossa matéria de direito tributário, pode ficar à vontade aí para me localizar nas redes sociais, no Facebook. O meu login é o Rafael Novaes. Bem como aqueles que tenham interesse em mandar um e-mail ou saber maiores informações sobre a nossa matéria, temos o e-mail chamado prof.rafaelnovaes, Novaes com i, @hotmail.com. Então fiquem à vontade para entrar em contato comigo, tá? Ressaltando também que aqui em Pernambuco nós temos a nossa segunda fase em Direito Tributário, ministrado pelo professor que vos fala e que vem alcançando também um certo grau de sucesso. Então aguardo vocês, tanto no nosso estudo para a primeira fase da UAB com o revisaço, como também aqueles que optarem pela nossa segunda fase. Bom, conforme havia dito a vocês, literalidade dos dispositivos constitucionais ou do CTN já seria suficiente para respondermos muitas questões do direito tributário. Vamos trabalhar então da seguinte maneira: nós vamos realizar a leitura da questão e vamos posteriormente trazer algumas características peculiares dentre as alternativas. Ou seja, vamos trazer o revisaço mesmo, sobre todas as alternativas dessas questões. E eu espero do fundo do meu coração que esse revisaço possa ser suficiente em todas as matérias aqui, com toda a equipe do Espaço Jurídico, para alcançar a tua aprovação aí na primeira fase. Então vamos começar direto na nossa questão de número 9. No quadro, diz assim, ó, FGV, OAB, 2010.2. Gente, só ressaltando que esse exame aqui foi o exame que inaugurou aí a era FGV. Antes nós tínhamos a CESP, a temida CESP. Hoje nós temos aí a Fundação Getúlio Vargas. E diz assim: conforme a Constituição Federal, o veículo legislativo adequado para dispor sobre conflitos de competência entre os entes políticos em matéria tributária é a... Meus queridos, o que a questão vai pedir é simplesmente a leitura do artigo 146 da Constituição Federal. Por isso, já pausem o vídeo e vão lá no artigo 146 dar uma lidinha nele. Esse artigo 146 está inserido dentro do Sistema Tributário Nacional, que inicia lá com o artigo 145 da Constituição Federal. Esse artigo 146 vai trazer matérias de suma importância para o direito tributário e que, considerando essa sua importância, vão estar afetas àquele quórum lá do direito constitucional, né? A maioria absoluta, matérias mais importantes, matérias reservadas à lei complementar. Então, esse artigo 146 vai iniciar justamente falando sobre conflitos de competência em matéria tributária sobre os entes políticos. Ora, muitas informações iniciais, né? Vamos tentar aclarar um pouco mais. Primeiramente, lembre-se, no sistema tributário nacional, nós temos a teoria da pentapartição tributária, os quais são espécies os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os
empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Repito, impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Todas essas aqui são espécies tributárias, então tributo é o gênero do qual esses são espécies. Gente, quando ele se refere a entes políticos, ele está falando em quem? União, estados, Distrito Federal e os municípios. Ora, claro que no nosso sistema jurídico tributário nacional podem ocorrer situações em que não reste clara a competência tributária entre os entes políticos. Em outras palavras, situações em que não se sabe ao certo se aquela espécie tributária deveria ser cobrada ou aquela outra espécie tributária deveria ser cobrada. Se deveria ser cobrada aquela espécie de competência da União ou aquela espécie de competência do município. Todas as vezes em que existir esse conflito de competência, uma lei complementar vai ter que regulamentá-la. Na grande maioria dos casos, gente, essa lei complementar vai ser o próprio Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, Lei 5.172 de 1966, na época em que foi editado, não existia essa separação em lei ordinária, lei complementar, mas ele hoje foi recepcionado pela Constituição Federal com o status de uma lei complementar. Como exemplo, poderia citar a vocês aqui, para que entendam o que seria um conflito de competência, as questões que envolvem o ITR. O ITR é um imposto territorial rural. E esse imposto territorial rural é de competência da União, segundo determina o artigo 153 da Constituição Federal. Ora, esse ITR incide sobre a terra rural, a propriedade rural. Mas também existe o IPTU, de competência dos municípios, que vai incidir então sobre a propriedade localizada em área urbana. Ora, mas e se existir uma situação limítrofe, que não se sabe se deveria ser cobrado sobre aquele imóvel o ITR ou o IPTU? O que cobrar? Aí é necessário que uma lei complementar venha e regulamente esse conflito de competência. Essa lei complementar, conforme já dito, nesse caso concreto é o próprio CTN, que vai determinar lá no artigo 32, parágrafo 1º, como seria considerado área urbana para fins de cobrança do IPTU. Então vai dizer lá que a lei do município vai ter que trazer pelo menos 2 dos melhoramentos. Aí traz entre eles canalização de águas pluviais, abastecimento de energia elétrica, rede de energia elétrica, abastecimento de água. Então vejam que mostra quais são os elementos para se caracterizar uma área como urbana. Ora, se eu sei o que é uma área urbana, por exclusão eu sei o que é uma área rural. Então vejam que foi o CTN, recepcionado com status de lei complementar, que regulou esse conflito de competência. Por isso, voltando lá para o nosso material, teríamos a alternativa A, vai dizer que quem regulamenta, quem regula esse conflito de competência é a medida provisória. Não, não é medida provisória. Medida provisória, gente, são aquelas matérias lá, olha, do artigo 62 da Constituição Federal, né? Que diz que o presidente da República pode editar medida com força de lei. Mas lembre-se de um detalhe, gente. O parágrafo 1º desse mesmo artigo 62 vai falar lá no inciso 3º, que é vedado a edição de medida provisória em matéria reservada à lei complementar. Então não cabe, nunca cabe, não caberia MP em matérias que fossem afetas ao quórum da maioria absoluta, ao quórum da lei complementar. Alternativa B, que é a nossa resposta, vai dizer então lei complementar. Ora, gente, literalidade da Constituição Federal. Disse a vocês que em direito tributário respondemos muitas questõezinhas pela mera literalidade. Então, previsão lá do artigo 146 da Constituição, inciso 1º, inciso 1º. Então, matéria reservada à lei complementar. Também não seria emenda constitucional, não chegaria a tal ponto a exigência, e muito menos o quórum da maioria simples, o quórum da lei ordinária. Com isso, observem que a literalidade respondeu uma questão. É uma questão no bolso, gente. É uma questão já guardadinha na nossa gordurinha das 40 questões.
E aí é partir pro abraço, é ir atrás de outras questões, é abocanhar 3 ou 4 questões de tributário para ficar sossegado a uma segunda fase aí, pontuando também nas outras disciplinas. Viu como simples se mostra? Mas não para por aí. Vou ainda mostrar para vocês como nós conseguiríamos responder outras questões pela mera literalidade.